Olá! O aprimoramento do direito é requisito essencial para sua participação no desenvolvimento da sociedade, exigindo-se intervenções normativas e interpretações jurídicas aptas a acompanhar a evolução da ciência e da tecnologia. No Programa Saúde e Consciência dessa semana, convidamos os pesquisadores Dr. Lucas Gonçalves da Silva, da Universidade Federal de Sergipe, Dr. Felipe Querelo de Souza Pinto, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a doutora Irene Maria Portela, do Instituto Politécnico do Cabo do Idoave, o IPCA, em Portugal. Para falar sobre este assunto, daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios recebo o Dr. Felipe, a doutora Irene e o Dr. Lucas. Eu agradeço imensamente a participação de vocês em nosso programa e vim compartilhar os conhecimentos conosco e com a nossa comunidade. A gratidão é nossa, Evelyn, por participar desse programa que já se tornou uma grande referência na ciência, na pesquisa no nosso país. Que ótimo. Como que é que o direito conversa com essas ferramentas tecnológicas, né? Quando a gente pensa em sociedade e tecnologia, dificilmente a gente associa ao direito, mas como que é que o direito vai interagir com essa normatização? Bom, a sociedade da informação, ela tem transformado, né, a sociedade como um todo. Hoje, o direito ele precisa se adequar às novas tecnologias. Todos nós temos hoje um celular. Nós somos, na verdade, aquele Big Data. Cada um de nós virou um chip. Ou seja, a sociedade e o direito, elas precisam se adequar de uma maneira bastante ágil. Por quê? Primeiro, hoje as informações, elas circulam de uma maneira muito rápida. É verdade. Né? Quando a gente sabe de um novo fato em 5 minutos, esse fato já está às vezes nas redes sociais. E a sociedade como um todo necessita, né, o direito acaba por ter que regular essas situações. Às vezes antes de 5 minutos, né, Lucas? Eu muito fico pensando, rápido. A velocidade, né, hoje é um pouco da velocidade do mundo, a velocidade da globalização. A gente tem visto que o attention span, como eu falei, é o período que as crianças hoje prestam atenção numa aula meramente expositiva, é de 8 minutos. Depois de 8 minutos elas já perdem a atenção na fala. Então, se você fizer uma aula comum, como você fazia há 50 anos, aquela aula expositiva na frente da sala de aula, etc., você vai ter a atenção do adolescente, do jovem, durante 8 minutos. Mas é um grande desafio, né? Porque os professores acostumados já tradicionalistas, que vêm com toda aquela metodologia já empregada, para mudar também para novas ferramentas e adequar para esse novo sistema que os jovens pedem, é difícil, não é? É um grande desafio. Acho que a gente, como o Lucas falou, trabalha com essas questões tecnológicas cada vez mais. Eles são hipersensoriais, hipersensitivos. Você tem que trabalhar outras questões de engajamento. E quanto mais eles tiverem participação, especialmente a geração dos millennials, quanto mais eles se sentirem produtivos e participantes, mais eles vão trabalhar com essas questões. Dentro do direito, como o Lucas muito bem falou, nós temos aí umas ferramentas agora como o ROS, da IBM, né, que ele consegue verificar questões jurídicas em milésimos de segundo. Então, a partir de agora, o advogado vai ter que ter uma outra expertise. Sem dúvida alguma, né? As pesquisas, o desenvolvimento dessas novas tecnologias, é uma ferramenta, então, sim, interessante. Elas estão, por exemplo, essa ferramenta ela consegue 95% de precisão numa decisão lá nos Estados Unidos. Um advogado, o melhor advogado que tem uma precisão de 80%. Então, porque na saúde é muito comum, né? A gente sempre vê médicos com os tablets, enfim, que vão checando junto com a parte sintomática, medicamentos, então eles entram com os dados e acaba tendo já uma resposta
baseada em evidência do que tem na literatura, então tudo muito rápido. Então agora tem uma ferramenta muito parecida, só que daí para o advogado. Interessante. É o fenômeno das startups, né? Na medicina e agora no direito, as grandes startups, as grandes empresas trabalham já com produtos. Nós trabalhamos em São Paulo com uma startup de contratos médicos. Ela faz contratos inteligentes de acordo com o paciente. Sim. Chama Simple Sign. Essa cada vez mais esses produtos vão participar da vida do advogado e do direito. Interessante isso. Sim, mas também podemos pensar no lado negativo, não é? Claro. Não podemos apenas pensar no lado positivo, porque nos Estados Unidos os últimos congressos, os grandes congressos, são sobre a extinção da profissão de advogado. O que é que se vai fazer agora? Vamos repensar sobre o que é que vamos fazer, porque a profissão de advogado vai desaparecer. Eles assumem que essa profissão vai desaparecer justamente por causa dessas tecnologias. Portanto, em Portugal, a entrada dessas tecnologias também está forte, doutora Irene? Está muito forte. E está muito forte em todos os países. E se não estivesse forte em Portugal, Portugal estaria fora do mundo. É verdade. Ora, isso não acontece, não é? Portugal na Europa e tem que estar à frente, como todos os países. Agora, como tal, o direito vai comungar dessas tecnologias, mas nós sabemos que há aqui um problema de raiz, é que a própria realidade não é a mesma realidade. Estamos perante uma dualidade, que é a realidade física e a realidade virtual. Sim. E a questão é, será que a realidade virtual se sobrepõe à realidade física? E nós sabemos que a prova em processo civil e em processo penal é sobre a realidade física, ou melhor, o convencimento de que o facto que se realizou. Pode não ter sido daquela forma, mas o juiz tem que estar convencido de que efetivamente aquele facto é verdadeiro ou não. Esta questão é uma construção do direito. E daqui a ter acontecido ou não, há aqui um passo, uma construção, uma hermenêutica jurídica. E quando isso vai numa interpretação para a internet, fica complicado, não é? Porque como que vai lidar com isso? A própria noção de documento deixou de ser um suporte físico para ser digital. Digital. E veja bem, essas novas tecnologias eu também tenho algumas críticas a fazer. Por quê? Porque, por exemplo, o direito sempre defendeu a liberdade de expressão. Sim. A liberdade de expressão hoje, principalmente nas redes sociais, elas têm sido cada vez mais amplas, mas por um outro lado, se a gente for analisar, limite, né? Elas acabam sendo restritas. Veja, os algoritmos, os programas, as redes sociais, elas gostam que tenham tempo de tela. O Brasil é considerado o segundo país no mundo que mais as pessoas ficam diante de celulares, televisões, laptops, etc, etc. E dentro das redes sociais. Então, hoje em dia, a liberdade de expressão acaba transformando em, às vezes, discurso do ódio. Né? Nós estamos agora, no nosso país, passando por eleições onde, sem dúvida nenhuma, elas vão ser significativamente impactadas com o quê? Com as fake news. E de ambos os lados. Todos os candidatos se utilizam, todos os candidatos, inclusive, há notícias de contratação irregular por vários candidatos. E isso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral ainda não conseguiu resolver essa questão. Como lidar com isso, né? Como fazer com que a legislação ocorra de forma correta ali para poder reduzir esse tipo de noticiário errado, enfim. Veja, e as fake news, na verdade, são péssimas, né? Porque são desinformação e não informação. Sim, eu acredito que liberdade é uma palavra complexa, ela não é autoaplicável no direito. Você não pode dizer assim, eu tenho plena liberdade. A liberdade tem um conteúdo, ela tem um conteúdo expresso da liberdade. Ela tem que ser utilizada para algo bom.
Essa é uma parte importante do conteúdo da liberdade. A professora Maria Garcia fala, não é uma norma auto-aplicável. Realmente não é, porque senão a partir daí a gente poderia fazer qualquer coisa e assumir que isso era liberdade. Então, no direito isso é fundamental, que ela tenha um conteúdo complexo e que ela seja avaliada para que ela não se torne, como o Lucas falou, um discurso do ódio. Eu acho que o problema da liberdade é que ele agora vem destituído da responsabilidade. Exatamente. Ou melhor, a responsabilidade está diluída e não se consegue apreender. E quem pratica um facto danoso sobre outrem é ilibado. As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Exato, e portanto qualquer pessoa pode fazer um dano a outrem nas redes sociais, e um dano que é exponencial e um dano que é fatal, irreparável, e sem sequer vir a sofrer qualquer punição. A questão também aqui, em relação, já não é no crime, mas digo na vida diária das pessoas, que é o problema para mim, do problema que tem a ver com o direito ao descanso. Com o telemóvel que eu tenho no meu bolso ou com o laptop que eu tenho na minha casa, eu deixei de ter o direito ao descanso. É verdade. O meu chefe pode mandar-me e-mails a todas as horas e eu compulsivamente, como dizia ontem o Dr. Fábio, eu vou levantar-me de noite e vou ver se o meu chefe me mandou uma resposta ao e-mail àquele trabalho que eu lhe enviei. Se ele disser o trabalho não está bem, eu vou de noite, fora do meu horário de trabalho, eu vou corrigi-lo. E ele vai me dizer, isto não está bem, eu vou voltar a corrigir, fora do meu horário de trabalho. O meu direito ao descanso desapareceu. E na Constituição, na vossa Constituição brasileira, que há 30 anos, fez agora 30 anos e é uma das mais avançadas do mundo, está lá o direito ao descanso. Na nossa também está, claro que ela é interpretada, ou interpretável, mas isso não é garantido. Diariamente não é. E, no entanto, ao fim do mês eu ganho a mesma coisa. De fato, a questão da tecnologia é uma coisa que não tem volta, né? Ela está aí, mas as profissões realmente vão ter que se adequar para poder, né, ter os limites e ações. Muito interessante a nossa conversa. Nós vamos para um rápido intervalo, nós estamos fechando o primeiro bloco. Você está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense.
recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, Dr. Felipe, Dr. Irene, Dr. Lucas. Nós estamos conversando sobre a questão tecnológica e como que isso afeta, né, o direito, como que o direito se manifesta em relação a isso. Quando a gente pensa em redes sociais, o que a gente pode interpretar? Veja, as redes sociais hoje, elas acabam por criar vários novos relacionamentos. Só que as próprias empresas, elas acabam armazenando dados das pessoas. E os algoritmos, por exemplo, no Facebook, existe um programa que consegue, com base em algoritmos, traçar a personalidade das pessoas. Com 10 curtidas, ela consegue dizer sobre a pessoa melhor do que um colega de trabalho. Com 100 curtidas, melhor do que o marido, a namorada, o esposo. Melhor do que o marido não é difícil, né, Lu? Mas também, e vejam, e pasmem, né? Com 300 curtidas, sabe melhor a sua personalidade do que você mesmo. Então, veja... Isso é sensacional, né? A tecnologia, ela está modificando, né? Eu acho que também, na área da medicina hoje, né, as pessoas vão tendo banco de dados sobre os dados das pessoas, né? E há um problema muito sério em todas as redes sociais. O que fazer com a privacidade das pessoas. Exato. Porque... De que forma que o direito vai lidar com isso? Porque alguma reforma na base legislativa vai ter que ter para poder conter, né, tudo Sim. isso. O Marco Civil da Internet já não dá conta disso. Tudo é muito dinâmico. A gente tem uma das grandes questões do direito, que é o direito ao esquecimento, né? Você tem alguma coisa do passado e ela, por exemplo, você cometeu um crime no passado. Mas você cumpriu pena, você já terminou a sua dívida com a sociedade e você quer ser reintegrado à sociedade. Uhum. Mas aquilo vai estar sempre lá na internet, vai estar sempre lá no seu passado, porque as pessoas vão acessar por ferramentas de busca e você não tem o direito a ter uma nova vida, porque isso está lá, para sempre. Então a gente começa a discutir no direito quanto vale isso, como a pessoa pode passar adiante. Mesmo ela já tendo pago todas as dívidas, ela ainda é julgada porque ela tem sua vida exposta na internet. É muito difícil isso. Porque quando entra na questão de crimes, né, que ocorrem na internet, como que o direito vai fazer com que se tenham as penas, se retire? Sem como contar faz isso? as fake news, né? Não, porque quando quiserem contratar a Eveline, por exemplo, eu peço desculpa usar esse exemplo, vão ver qual é o seu perfil na internet, vão ver qual é o seu passado, vão ver quais são as suas relações no Facebook, os seus amigos, vão ver quais são as declarações que faz sobre a sua entidade patronal e daí vão retirar o seu perfil. Aliás, para os seus telespectadores, a gente usa exatamente isso que a professora falou. Uhum. A gente usa ferramentas para contratar estagiários no escritório. Exato. A gente vê o Facebook, o Instagram. Aceitar orientado. Orientando. A gente começa a ver o perfil da pessoa para ver se vai ter uma convivência social compatível com aquilo que a gente espera de um local de trabalho. Exato. Sem dúvida nenhuma. As redes sociais, elas modificaram totalmente as relações, né? Eu acho que as próprias pessoas hoje se conhecem, conversam, dialogam e acabam muitas vezes na questão do discurso do ódio, né? O discurso do ódio hoje é algo que vem sendo muito contribuindo de maneira negativa para a sociedade. O Brasil sempre foi sendo lançadas, né? Cada dia uma nova. O Brasil sempre foi considerado um país pacato, um país onde as pessoas se davam bem. Até que chegaram as redes sociais. No momento em que chegaram as redes sociais, as pessoas
se sentindo protegidas atrás de um computador, começaram a emitir discursos odiosos, preconceituosos contra negros, mulheres, determinados grupos sociais. Isso, o direito, né? Também, sim, o direito tem que tratar esse assunto, né? Ele tem que tentar resolver. Os próprios mecanismos, as próprias redes sociais, elas tentam fazer isso. Mas, por exemplo, outro dia desse eu estava... Eles tentam limitar de alguma forma, não? Tentam limitar. A gente tem uma pesquisa na Universidade Presbiteriana Mackenzie com o Facebook sobre fake news e direito eleitoral, uma coisa que a gente até desenvolve em conjunto, o Lucas também trabalha esses temas. Legal. O Facebook já financiou essa pesquisa com R$1 milhão. A preocupação é grande. Né? A gente tem a todo momento essa eleição das fake news, né? Essa grande discussão a cada momento, e já teve no Brasil um site que era especialista em criar hoax, ou seja, ele criava fake news, chamava Cocada Boa. Você se cadastrava no site e tinha um dia que era o dia do caos. Você podia pegar uma fake news e passar para todos os seus amigos, para todo mundo acreditar. Então ele embolava, você se cadastrava, recebia por e-mail e podia disseminar isso na rede social. Nossa, mas como, né? Tem que ter um limite para isso, tem que ter um limite, não é? Né? Nós hoje já sabemos, na Europa, não é? Nós já sabemos que não somos nós que contratamos as seguradoras, são elas que nos contratam a nós, porque elas próprias sabem se nós somos clientes elegíveis, ou seja, elas sabem se nós temos um plafond para pagar o prémio, porque elas sabem que tipo de produto nós podemos pagar, elas sabem que tipo de produto nós precisamos. Elas sabem que tipo de doenças nós tivemos, elas sabem quais são os nossos problemas, elas tiveram acesso a todo o nosso historial clínico. Assim como as empresas, repara, nos supermercados ou hipermercados, tem aquele pequeno cartão Continente ou aquele cartão de fidelização do cliente. Sim. Nesse cartão já lá deixou os seus dados todos. Ao tempo que lá vai fazer as suas compras, já tem lá o seu perfil todo. Acoplado a esse perfil, já assinou o seu contrato de seguro, o contrato de férias, o contrato de, sei lá, já lá tem tudo o que precisa. É uma grande invasão de privacidade. Completamente. Portanto, já vendeu toda a sua privacidade. Essa questão da privacidade que nós tínhamos como ideal nos termos do Código Civil, aquela esfera de direitos, não existe. Pessoais, de intimidade privada, isso não existe mais. E a professora Irene tocou num ponto muito importante, que é o ponto do capitalismo de dados. Hoje, se a gente for ver, as empresas de cartão de crédito, elas não são apenas empresas de empréstimo de cartão, elas são empresas que colhem dados, guardam esses dados e monetizam esses dados. Não só essas empresas, como todas as redes sociais. Hoje, se você posta determinada mensagem na rede social, essa mensagem fica guardada. As redes sociais também conseguem fazer, através dos algoritmos, que você só converse com pessoas que têm a mesma linha de ideologia Aquela bolha, que a sua. A bolha, você fica na sua bolha de conforto na internet. Isso. E tem várias, né? Cada dia eu vejo os meus alunos no laboratório, professora, você viu tal de Snapchat, Facebook, cada dia você chega, tem uma nova ali, daí você fala, ué? Isso que ele falou do capitalismo de dados, existe uma concentração econômica, que o Mark Zuckerberg é dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Ou seja, ele já é responsável por 18 horas do seu dia. Só falta ele comprar Ortobon colchões. E vejam, hoje os dados acabam sendo mais relevantes do que o petróleo. A nova moeda, a nova riqueza, sem dúvida nenhuma, na sociedade atual, são os dados. Esses dados que são... hoje a gente não pode nem mais falar em privacidade, porque as empresas já têm todos os nossos dados. O importante que nós temos que discutir é para onde
Eles vão ser levados, e né? como eles vão ser utilizados. Esses limites que ainda não foram traçados em nenhum país do mundo, mas recentemente na própria Europa houve uma legislação e no Brasil também. Né? Não sabemos se isso vai limitar ou não, mas há tentativas de que haja uma ponderação para aprimoramento, para que isso fique mais palpável. Tem alguma coisa tem que ser feita de fato, porque tem que ter limite, não dá para ser dessa forma. Nós temos feito congressos no Brasil inteiro debatendo esses temas com grandes redes sociais e eventos internacionais, trabalhando até com o financiamento deles. Os projetos de pesquisa que vocês desenvolvem quando vão para essa área, vocês englobam outros cursos? O curso de sistemas de informação tem que estar junto, né? Sim, numa case nós trabalhamos com a FCI, que é computação, informática, trabalhamos com comunicação social, com CCL, e trabalhamos com a parte de filosofia, teoria também. Legal. Lá em Sergipe? Lá na Federal de Sergipe nós temos um grupo, eu sou o líder do grupo, a gente trabalha exatamente essas questões, discurso do ódio, fake news, né, capitalismo de dados, e toda hora surge uma nova questão. Né? No IPCA também, né? Sim, nós fazemos, portanto, temos uma escola de tecnologia e, portanto, que faz drones e robótica. E, portanto, essa questão coloca-se e ela trabalha com a nossa escola de Direito e, de facto, nós fazemos uma participação, uma colaboração e estamos a fazer um projeto nesse sentido agora para o Ministério da Justiça, uma plataforma justamente relativamente à produção da prova no processo civil, mas estamos a fazer também projetos na medicina para fazer intervenções a nível da colheita de órgãos e outras experiências. Claro que essa questão é muito, muito importante e hoje em dia o que nós sentimos é que nos devemos unir. Todas as áreas do saber estão aqui. Trabalho multidisciplinar. Multidisciplinaridade é muito importante. Não nos podemos isolar, porque na verdade todos nós estamos a criticar esta questão e a falar, a levantar estes pontos negativos, mas e se nos excluíssemos da tecnologia? Se fizéssemos de elite sobre tudo e nos excluíssemos das redes sociais, da informática, da internet, o que é que seríamos? Morríamos. Estaríamos mortos. A evolução está aí, não adianta, não tem retorno. O que tem que acontecer é uma normatização, talvez. Sem dúvida. Né? Eu agradeço as reflexões, os pontos, por terem vindo compartilhar o conhecimento conosco. Alegria. Obrigada a nós. Você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.